Aleluia! O poder que move o braço de Deus, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, a igreja, eu acabei de dizer essa frase ainda há pouco, a igreja é o maior campo de batalha do diabo. O diabo não briga com o mundo jaz no maligno, o mundo está posto no maligno, o mundo é do maligno. O campo de batalha é a igreja. É por isso que, conforme a ministração que fizemos aqui na ceia passada, nós vimos tantos problemas em todas as igrejas do Novo Testamento, de ordens absurdas, que se houvesse hoje seria matéria dos principais jornais desse país. Porque é na igreja, o diabo investe na igreja. Há duas pessoas que investem na igreja: Deus e o diabo. Deus investe para a igreja seguir e o diabo investe para a igreja não seguir. O problema do diabo hoje, o problema do inferno hoje chama-se igreja. Esse é o problema do diabo. O diabo não está preocupado com o mundo, o diabo não está preocupado com a política no Brasil, está preocupado com a igreja. E o discurso do inferno é constantemente repetido assim: temos que frear a igreja. E quando fala de igreja, eclesia, igreja, ajuntamento. Temos que frear o povo de Deus. Ele tentou de todas as formas frear o povo. Quando saiu do Egito até a terra prometida, conseguiu várias vitórias, mas no final a vitória foi do povo de Deus. Aliás, a vitória sempre é do povo de Deus, porque a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Deus fecha ninguém abre. Segunda coisa que eu quero mencionar nessa manhã, já que estamos falando em murmuração, é que toda murmuração fecha a porta. Eu queria que você observasse isso. Toda murmuração fecha a porta. Toda intriga vai fechando as portas, porque murmuração chama a presença do diabo. É só você olhar para o povo que caminhou no deserto. O povo ali, na Septuaginta, é chamado de eclesia, algumas vezes de sinagogue ou sinagoga. Então é a mesma palavra para nós. Todas as vezes que o povo murmurou, o diabo chegou, e quando ele chega, ele faz a festa. Você está entendendo? A Bíblia diz assim: o povo murmurou contra Moisés. O versículo seguinte diz assim: então veio Amaleque. Aí Amaleque veio e quebrou com o povo. Pegava os que estavam cansados, os velhos, desanimados, pegava quem estava atrás, era um povo covarde. Então toda murmuração, se você conhece uma pessoa murmuradora, uma pessoa crítica, espera para você ver. Pode demorar 1 ano, podem demorar 2 anos, 3 anos, mas quando vier, vem para quebrar. Às vezes Deus vai dando oportunidade para a pessoa mudar. Agora, se você conhece uma pessoa que vive dando glória a Deus, que vive dizendo aleluia, uma pessoa que é grata a Deus, uma pessoa que em todo tempo, como diz a Bíblia, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Se você vê essa pessoa, espera para você ver o que Deus vai fazer na vida dessa pessoa. Amém, igreja? Toda pessoa que tem essa postura diante de Deus, de sempre estar glorificando, e sempre estar dizendo, mas Deus está no controle, aguarda para você ver. Porque eu não sei se você percebe, Deus tem alma. Deus tem alma. E quando nós dizemos essas coisas de louvor, é porque Ele tem alma. A alma é sede de sentimentos, né? Vontade, emoções. Então, quando nós glorificamos a Deus, por que Ele pede que nós glorifiquemos? Porque Ele tem uma alma. A Bíblia diz, né? O meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.
Então ele gosta de ouvir isso. E quando nós começamos a glorificar, não é só os louvores cantados, mas os louvores falados que são os principais. Porque o louvor cantado é fácil, você é levado pela multidão. Os louvores cantados são levados por alguém que ministra. Os louvores cantados são levados por alguém que toca, por alguém que incentiva e bota você para cima e manda você levantar as mãos. Agora, os louvores falados saem do seu coração, e isso mexe com o coração de Deus. Esse é o negócio mais sério. Então, o poder que move a mão de Deus chama-se oração. Oração é a coisa mais difícil que existe em um ministério. É a coisa mais difícil. Ler a Bíblia é fácil, relativamente fácil. É só abrir a Bíblia e começar a ler ali, com prazer ou sem prazer, vai ler. Louvar a Deus é fácil, bota hoje no YouTube, bota um louvor e sai cantando junto. Ou então sai cantarolando, é fácil. Orar não. A Bíblia passa para mim que orar, na minha concepção, é sempre de joelho, evidentemente, e guardadas as devidas proporções. Jesus orou na cruz, pendurado, o ladrão da cruz também. Há momentos que você não vai se ajoelhar dentro do ônibus, não pega bem, dentro da barca, né? Você está em alguma situação, é hora de orar. Mas eu estou falando de oração no sentido de você pegar um tempo para Deus, sair do seu ambiente de conforto e sair para um outro ambiente e ali se prostrar diante de Deus. Porque todas as vezes que nos ajoelhamos, nos sujeitamos a alguém. Sempre assim. Se olhar para o mundo, quando eles querem matar uma pessoa, hoje o Estado Islâmico manda ajoelhar e mata. Então, quando nos ajoelhamos, nós estamos dizendo o seguinte: eu sou pequeno, eu não sou nada, eu sou fraco, eu não sou de forma alguma alguém poderoso, mas o Senhor estou me rendendo a Ti. E esse texto diz algumas coisas muito interessantes. Começa no versículo anterior, no versículo 13, que diz assim: se eu cerrar os céus, quer dizer, vai fechar os céus, e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Traz um contexto de que se houver qualquer problema de ordem, de intervenção divina por uma legalidade, por uma brecha, aí ele diz: e se o meu povo, acontecendo essa calamidade toda, Deus está falando de uma calamidade enorme que ele vai ouvir. Você imagina as pequenas calamidades, pequenos problemas. Se o meu povo, primeira coisa, se humilhar. Por que a Bíblia fala primeiramente humilhar antes de orar? É porque a oração vaidosa. A oração do camarada que sobe a Jerusalém e diz: Senhor, eu te dou graças por tudo. Essa é a oração que Deus não ouve. Te dou ouve, mas não atende. Eu te dou graças por tudo, porque eu não sou como os demais homens. Eu não, sou diferente. Eu sou o cara. Nem como esse publicano está aqui. Eu dou o dízimo de tudo. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu sou muito bom. E a Bíblia diz que o outro nem ousava levantar o rosto, dizia: tem misericórdia de mim, então pecador. Se humilhou. A Bíblia diz: esse desceu justificado, o outro não. O problema não era a vida da pessoa, mas a postura diante da sua própria vida. Aí a segunda coisa é orar. Se o meu povo se humilhar e orar, então eu me humilho, entendo que eu não sou nada, então eu vou pedir a alguém, vou orar. A terceira coisa, buscar a minha face. A Bíblia fala de buscar a Deus muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Buscar a face dele. E quando fala de orar, fala de uma determinada situação de necessidade. Mas buscar a face fala de buscar a presença de Deus. Buscar a mão é buscar a bênção. Buscar a face é buscar a presença. Ele diz assim: a pessoa que gosta de passar comigo um tempo, gosta de se ajoelhar e não ficar olhando para o relógio para orar logo, acabar logo a oração. Mas buscar a face significa buscar a presença. É como a gente sentar com uma pessoa de quem a gente gosta e a gente não quer que a conversa acabe. Se uma pessoa que não gosta, a gente dá logo um jeito de sair de perto, né? E a outra coisa é se converter.
Porque apesar de a pessoa se humilhar, ela pode se humilhar por causa de uma situação, pode buscar a Deus porque tem o desejo de buscar a Deus, porque Deus é bom, e quem não gosta de estar perto de uma pessoa boa, mas não quer se converter, não quer mudar a sua vida. Não há pessoas assim que buscam, fazem campanha, ele está fazendo tudo, mas ele não se converte. Há campanhas em igrejas que todas as pessoas vão, até espíritas vão e fazem campanha, e pior, recebem, né? Se converter, mas se converter de quê? Dos seus maus caminhos. Há pessoas que se humilham, que buscam a face de Deus, que oram, mas os caminhos às vezes estão tortuosos, então fica num sobe e desce, aquela vida espiritual que vai e que desce, que vai e que desce. O projeto de Deus para nós é sempre para cima, porque tudo que Deus quer é que a nossa vida dê certo. Tudo que Deus faz é para dar certo. Amém? Amém. Bom, Deus pode não aceitar várias coisas. Por exemplo, Deus pode não aceitar o louvor, porque a pessoa pode louvar de uma forma vaidosa. A pessoa vai a uma igreja e tem lá 5 ou 6 pessoas, ela ministra, ela canta de uma forma, mas se houver 1000, ela dá tudo que ela tem. Então significa dizer que ela não está cantando para aquele que merece todo louvor, está cantando para quem está ali, ela está aparecendo. Então Deus pode não aceitar o louvor. A pessoa pode estar ali cantando para 5.000 pessoas e tal, e tem gente chorando e está dizendo, mas eu sei que você está cantando assim, mas se houver só 10 pessoas, eu não cantaria desse jeito, porque o louvor é sempre para Deus. Deus pode não aceitar o louvor. Deus pode não aceitar a pregação, porque a pregação é fácil, qualquer um prega. Qualquer pessoa sobe ao púlpito e prega, aprende um pouco, ouve várias ministrações e prega. Deus pode não aceitar aquela ministração, aquela pregação, né? Não está muito adequada, a pessoa está toda torta, né? Deus pode não aceitar o conhecimento, o pessoal pode ter muito conhecimento, todos nós conhecemos pessoas que têm um vasto conhecimento teológico, uma vasta cultura, e Deus pode dizer, tá, mas o que é conhecimento diante do conhecimento de Deus, né? Sabe de uma coisa? Todos os grandes inventos, a maioria, 99% dos inventos e dos descobrimentos ocorreram depois da vinda do Senhor Jesus. Não houve assim grandes coisas antes de Jesus. Depois que Jesus aparece, tudo é liberado. Então eu quero te dizer uma coisa: como seria o mundo se Adão não tivesse pecado? Eu vou te responder, tecnologicamente falando, um assombro, porque o pecado faz com que a prosperidade não chegue. Então, se Adão não tivesse pecado, celular já tinha sido descoberto 2-3 mil anos atrás, TV de LED 2.000-3 anos atrás, provavelmente não se precisaria fazer represária ou represas, melhor dizendo, nos rios. Haveria uma forma de você buscar energia do próprio sol, como hoje está sendo feito, sem mexer com a natureza. Então essas liberações de descobrimentos, Deus vai liberando, é uma liberação tardia. Deus também pode não aceitar a sua habilidade musical. O que é uma pessoa que toca bem? O que é alguém que toque bem? Deus tem anjos no céu que toca instrumento que nós nunca vimos aqui na terra. O que é tocar bem? Vou tocar aqui por causa do Rei dos Reis. A Bíblia diz que Deus está olhando para o coração. É o seu coração que eu quero ver. Pode tocar mal, pode cantar mal. Vem do coração? Vai no coração de Deus. O que é habilidade musical? Deus pode não aceitar. Deus pode não aceitar uma bela igreja. A igreja monstruosa, maravilhosa, confortável. Deus pode não aceitar. Deus pode não aceitar a teologia da pessoa, um discernimento de teológico. Deus pode não aceitar a cultura. Por quê? Porque todos esses atos são atos públicos. E aí, quando é o ato público, a gente é muitas vezes enganado pela nossa própria consciência de que a gente está fazendo alguma coisa que alguém está vendo. Então Deus pode não aceitar isso. Oração não. Oração é algo particular, só Deus está vendo. É ali que não se pode mentir, é ali que não se pode enganar, é ali que a gente pode se rasgar, porque até no louvor as pessoas têm vergonha de se rasgar diante de Deus. Mas ali dentro, no seu quarto, naquele lugar só você e Deus, porta trancada ou fechada,
ou dito não entra aqui que eu estou orando, é fundamental. Então oração é ato particular, é lugar de a gente rasgar a alma. É evidente que eu já disse aqui que a oração altiva Deus não atende. Não adianta a gente chegar para Deus e dizer que eu sou o máximo. A gente pode até dizer para Deus, com base em alguns textos, dizer: Senhor, a tua palavra diz que nunca havia um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, por favor, isso você pode fazer, porque Ele manda. Trazei todos os dias na casa do tesouro. Depois me peça a prova disso. Senhor, o Senhor disse para eu trazer o diálogo, eu estou pedindo prova. É a única vez que Deus manda pedir prova. A tua palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. A tua palavra diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. O Senhor diz que o sol não vai me molestar de dia, nem a lua de noite. Senhor, eu estou aqui. Isso a gente pode fazer. E por misericórdia Deus vai fazer isso, amém? Agora, chegar para Deus e imprensar Deus na parede, dizer que Ele tem que dar, é tolice espiritual. A oração é algo diferente, porque enquanto Deus habita no meio dos louvores, Deus vem e habita no meio dos louvores, e Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui, a oração é uma coisa que faz o caminho inverso, ela habita o céu. A Bíblia diz que a nossa oração sobe ao céu como incenso, como cheiro suave. Enquanto o louvor traz Deus para a terra, a oração traz nosso desejo para o céu. Enquanto o louvor invade a terra, a oração invade o céu. Olha que coisa interessante. Invade o céu. A Bíblia diz que Deus cheiro suave. É por isso que uma oração de vaidade não vai funcionar. Porque como é que Deus vai cheirar uma oração que você está falando mal do outro, você está criticando o outro? Senhor, pesa a mão sobre o meu irmão. Senhor, tens olhado, eu tenho sido perseguido. A gente diz um monte de coisa que Deus vai dizer: mas isso não é oração, isso é crítica. Você está aqui criticando seu irmão diante de mim, né? E todo relacionamento lateral, a Bíblia diz que você tem que resolver. Todo vertical, quem resolve é Deus. Então a lateralidade, Deus diz: terminei alguma coisa com o teu irmão, vai lá e conserta com ele, senta com ele, fala com ele. É assim que Deus manda. E a gente inverte o processo e quer dizer: Senhor, o Senhor está vendo, como se Deus não estivesse vendo. Então, alguns textos, alguns termos que vai falar de oração que a Bíblia vai usando alternadamente. Um dos textos é elkomai, que é traduzido como oração, que é desejar, rogar. É orar não por uma necessidade simplesmente, é orar não porque é um fardo, porque a oração não pode ser um fardo, tem que ser um prazer. A oração tem que ser um desejo. Estou doido para chegar a minha hora para eu ir orar. Eu quero que o relógio desperte na hora que eu determinei, que eu quero me ajoelhar diante daquele que me criou. Então é desejar e é rogar. Existe um outro termo que vem dessa palavra, que é aposkelmai, que significa suplicar, venerar. Então já é um outro texto, ou outro termo grego, que já passa num degrau maior. É como a gente está com uma necessidade muito grande, então a gente não vai simplesmente falar, a gente vai suplicar. Não é assim que acontece na vida da gente? Poxa, me dá isso aqui, por favor. Aí o cara não dá, e você começa: por favor, estou precisando muito. É nisso que a Bíblia está dizendo, da parte de prosselkomai, suplicar, venerar a Deus. A outra é erotal, que é traduzido como rogar, como pedir. Eu vou rogar a Deus, eu vou pedir a Deus. E um outro termo aqui, vou ficar nesses 4, é delmai, que significa suplicar, rogar com insistência, quase se humilhar diante de Deus. Então, querido, existem esses termos e outros lá no hebraico, que a gente não quer entrar em discussão, mas tudo isso aqui move a mão de Deus. Todas essas coisas movem a mão de Deus. Quando algumas palavras que eu peguei, que são muito interessantes, algumas frases que dizem o seguinte: quando agimos, colhemos o fruto do nosso trabalho. Quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Olha que coisa interessante. Deus funciona, Deus está à disposição. Deus está dizendo: eu estou aqui,
Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho, estou trabalhando. Então, quando o homem trabalha, quando o homem ora, Deus trabalha. Queria que você colocasse isso na sua cabeça, depois ouvisse de novo essa mensagem. Oração é o combustível de Deus. Deus se move pela oração. A Bíblia diz que Jesus, quando chegou ao céu, assentou-se à destra de Deus. Significa dizer que cessou o trabalho do sacerdote, que tinha que se levantar, pegar o animal, ofertar, ele está sentado. O que ele faz ali? Intercede. Nós somos seres tão privilegiados que nós temos um intercessor aqui na terra, com quem eu falo todo dia, com quem eu chamo de meu querido, amor da minha vida, meu amigo, meu advogado, chamado Espírito Santo. E temos um intercessor lá do ladinho do Pai. E a Bíblia diz que os dois intercedem por nós. É dois intercedendo a um. Que quem manda no céu é o Pai. E mais um detalhe que eu queria colocar para você. A Bíblia diz que o Espírito Santo penetra as profundezas de Deus. Ele sabe todas as coisas de Deus. Quando eu leio esses versículos, eu paro, eu fico matutando às vezes dias. O Espírito Santo, diz Paulo, penetra as profundezas de Deus. Ele sabe tudo. Então esse é o nosso intercessor aqui na terra. Uma outra frase diz o seguinte: oração é autorização para Deus agir. Porque se Deus quisesse, Ele faria qualquer coisa. Ele está esperando a nossa oração. Nós já falamos aqui algumas vezes, ou já dissemos algumas vezes, que Deus fez coisas que não queria fazer e não fez coisas que queria fazer. Deus queria destruir Jerusalém? Não. Ele disse assim: eu procurei um homem que estivesse na brecha, interceder pela cidade, não encontrei nenhum, eu vou destruir. Está em Ezequiel. Deus disse: eu vou destruir Nínive. Vai lá e diz que eu vou destruir. O povo se arrependeu, Deus não destruiu. Moisés vai para o monte, o povo está fazendo uma dança pornográfica, e Deus diz para Moisés, lá no monte: eu vou destruir aquele povo e vou fazer de você uma grande nação. O povo se arrependeu e Moisés intercedeu por 40 dias e o negócio, aquele povo continuou. Deus ia destruir todo mundo. Acabe recebeu um recado de Deus da parte de Elias, ou invertendo, recebeu um recado de Elias da parte de Deus, e Deus disse que ia acabar, ia arrasar o ministério dele. E Elias entregou o recado. Depois ele voltou e disse assim: mas você não disse que ia destruir? Ele disse, mas tu não vês que ele se humilha diante de mim, portanto não farei aquilo que disse que faria. Olha como a humilhação é coisa interessante. Se existe algum rei em Israel que foi terrível, chama-se Manassés. Manassés fazia macumba dentro do templo de Deus. Manassés deu seus filhos, ofertou seus filhos, entregou seus filhos, sacrificou seus filhos. Reinou 55 anos em Israel. Diz a Bíblia que ele voltou, ficou pianinho, e Deus não destruiu a vida dele. Você está percebendo como a oração vai movendo o braço de Deus? É assim que Deus faz. A oração é algo tremendo. Se Deus quisesse, Ele não salvaria todo mundo. Você acha que Deus quer salvar todo mundo? Você acha que Deus quer salvar o mundo inteiro? Também acho. A Bíblia diz assim: Deus não quer que ninguém se perca, antes que todos venham ao arrependimento. Por que Ele não salva? Porque Ele está esperando que nós façamos a parte que é nossa. Ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. É a nossa função. Agora, você não acha que Deus toca nessas pessoas? Toca. Você não acha que, sobretudo no Brasil, Deus não toca nessas pessoas? Toca. Você anda aqui nessa cidade, você vê muitas rádios comunitárias. Se não são 100%, pelo menos 99% é rádios evangélicas. É o tempo inteiro tocando música evangélica, é o tempo inteiro mensagem evangélica. Não é uma forma de Deus falar? É. Será que Deus não fala com a pessoa quando ele olha para cima e diz assim: meu Deus, aquele sol está ali, ainda tem combustível para queimar mais 5 milhões de anos, está ali, não chega tão perto da terra, porque senão queima a gente, não se afaste, porque senão a gente vai congelar. A lua está a 384 mil quilômetros do céu. Se ela chegar um pouco mais perto, vai inundar tudo, que ele vai atrair água. Se ela se afastar, o mar vai se afastar, vai ser uma secura.
E está lá no céu. Será que essas coisas não são para a pessoa pensar que existe um Deus? A Bíblia diz lá em Romanos 1, 20 ou 21, que diz, tudo isso está aí, está escrito, está nesse universo, para que o homem seja indesculpável da existência de Deus. Amém? Há uma outra declaração que diz que a oração é a maior demonstração de amor que você pode dar a uma pessoa. Se você ora por uma pessoa, a maior demonstração é você orar por essa pessoa, é clamar por essa pessoa, é a maior demonstração de amor, porque o céu vai se movimentar. Deus pode mandar um anjo resolver o problema, Deus pode mandar 10 anjos, aí o problema está mais do que resolvido. A maior declaração de amor é orar por alguém, é clamar por alguém. Há uma outra, eu não vou dizer as pessoas que citaram isso, porque também não cabe aqui, mas a outra citação que diz o seguinte: sempre quando Deus quer realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Eu não sei se foi Moody que disse isso, eu não sei quem foi, quer dizer, até sei, mas não anotei aqui. Sempre quando Deus quer realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Querido, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pare e pensa nesse versículo. A oração de um justo, pode muito em seus efeitos. E 2, e 3, e de um povo, e de uma igreja. Pedro não estava preso? O que diz a Bíblia? A igreja fazia constantes orações por ele. Deus foi lá e abriu a porta da prisão. Fez algo que não podia, algo impossível. Que algo impossível? Abrir porta da prisão? Como assim? De repente abrir milagrosamente é uma coisa complicada, né? A outra coisa que diz, outro ditado que diz: eu preferiria ensinar, isso quem disse foi Moody, eu preferiria ensinar um homem a orar do que ensinar 10 homens a pregar. Porque pregar é relativamente mais fácil, existe até curso, mas não existe curso para orar. Vou te ensinar a orar, não. Orar é fonte do coração. Orar é algo que vem do coração, é algo que brota e dá aquele desejo de falar com o Pai, desejo de ficar com Ele, desejo de passar um momento e saber que Ele está ali perto de você, e saber que não há oração que não seja respondida. Toda oração é respondida. O diabo não teme quando a gente prega. Você pensa que quando eu estou aqui pregando, quando qualquer pastor está pregando, ele teme? Não. O diabo não teme quando alguém prega, porque a pregação pode sofrer a interferência dele. Eu vou repetir: a pregação pode sofrer interferência. Só você olhar para o semeador. O que é a semente? É a palavra. Um semeador saiu a semear, é a palavra, semeou à beira do caminho. O que diz a Bíblia? O diabo veio e arrancou do coração. Então ele não teme, ele falou: vou lá, vou arrancar. Ele cria uma situação e arranca. A outra caiu lá no meio, nasceu rápido dos pedregais, nasceu rápido, mas aí foi embora. A outra nasceu no meio dos espinhos, eles cresceram e sufocaram. Então de 4 sementes só funcionou uma, então tá bom. Ele não teme quando a gente prega. É só você olhar para isso. Ele pode mudar a situação. A pessoa sai convertida da igreja, se desconverte quando o sol sai na segunda-feira. Se desconverte quando chega em casa, tem um problema, ele já chega o primeiro palavrão e o diabo: você não se converteu nada, você não se converteu. Aí a pessoa já volta atrás. Não é verdade, querido? Isso é a realidade. O diabo não teme quando ensinamos, porque se você olhar para a Bíblia, pessoas foram desviar os ensinos. E igrejas tiveram falsos profetas no meio. Então ele não está muito preocupado com o ensino, porque ele pode fazer alguma coisa. O diabo também não teme, ele não gosta disso, mas não teme quando cantamos. Ele até sai de perto, porque o louvor está naquela ambientação ali, ele pode até sair de perto. Ele não gosta de louvor. Você não gosta de ficar na torcida do time adversário. Você vai para um estádio de futebol, você quer ficar na sua torcida, você não quer ficar na torcida do outro. Vai apanhar lá daqui um pouco, não é? Você gosta de ficar onde está o seu povo, então ele sai. O diabo só teme quando a gente ora.
Ah, ele teme. E ele tem temido pouca gente. Ele tem temido pouca igreja. Ele tem temido pouco ministério. Porque se os pastores, segundo nós ouvimos, 15% ora, 85% não ora, eu imagino a igreja. Então ele tem temido muito pouca gente, tem sido causa de derrota de muita gente. Porque quando você ora, a primeira coisa que acontece é um fortalecimento pessoal, para você enfrentar situações. Ele muda você. A segunda coisa que ele faz é mudar o ambiente. Quando você chegar àquele lugar ali, aquele ambiente é diferente, porque ali é um ponto de contato entre você e Deus. E a terceira coisa é ele mudar a situação. Então tem muito pouca gente que ora. É evidente que às vezes uma oração de 15 minutos tem um valor muito grande, porque aquela pessoa só tem aqueles 15 minutos e Deus sabe disso. Deus sabe que a pessoa trabalha, estuda, cuida de filho, bota para o colégio. Ele sabe que aquela pessoa não tem quase tempo de respirar. Então quando ela para 15 minutos, para Deus aquilo ali é fantástico. Para Deus é assim. Os caras traziam dinheiro e colocavam no gasofilácio, e Jesus ficou olhando. Uma mulher colocou 2 moedinhas e ele disse: essa deu mais do que aqueles todos. Deu tudo que tinha. Deu todo o seu sustento. Então tem gente que ora 10 minutos e para Deus é oração válida. Agora, se a pessoa tem um tempo de orar e ela prefere a novela, se ela pode passar um bom tempo orando, e nunca você vai me dizer, se você não ora 1 hora, se você não ora, eu nunca vou dizer isso. Eu vou dizer, ore porque a Bíblia manda. Se a pessoa tem um tempo de orar, ela passa o dia inteiro vendo televisão, ela passa o dia inteiro fazendo um monte de coisa que não deve, aí Deus vai dizer, você tem tanto tempo, não fala comigo? É complicado. Amém, igreja? Amém. O diabo teme quando oramos. Deixa eu dizer, o homem pode desdenhar, também é uma citação, ele pode desdenhar nossos apelos, ele pode desdenhar da nossa mensagem, pode desdenhar dos nossos argumentos, mas não pode fazer nada quanto às nossas orações. A oração é a única coisa que o diabo não pode fazer, ele não pode fazer nada, porque quando nós oramos, nós movimentamos o céu, então ele pode atrapalhar tudo isso, mas a oração não. Oração não. Quando nós oramos, há um poder tão sobrenatural, talvez maior do que a bomba atômica, talvez maior do que a bomba de nêutron. Uma oração é algo sobrenatural, e o diabo não pode nem chegar perto, porque ele vai tomar um choque, vai sair dali mais queimado do que ele já é, mais queimado. Há uma outra citação que diz o seguinte: nunca pedi a Deus que ele um dia afinal não me tenha respondido. Nunca pedi nada a Deus que no final das contas ele não tenha me respondido. Nós aprendemos aqui que toda oração tem resposta. Ela pode não ser uma resposta imediata, até pode. Às vezes antes de você pedir, Deus já preparou, porque Deus conhece a necessidade. Mas vai acontecer. Você vê que Daniel orou 21 dias. O diabo tentou de tudo para a bênção não chegar, mas ele não pode. A oração, como eu acabei de dizer, a oração não pode ser impedida. 1 hora fura o bloqueio. Nunca pedi nada a Deus que ele de alguma forma não me tenha respondido. A fé é onipotente, como quando a expressamos de joelhos. É uma outra citação. A fé é onipotente quando nós expressamos essa fé de joelho. Houve um homem que disse que ele já leu centenas de vezes a Bíblia. Muitas vezes ele leu de joelho. Muitas vezes. Ler a Bíblia é algo assim muito poderoso. E quando nós expressamos essa fé de joelho, a gente vem em orações. Vamos nos ajoelhar para orar. Daqui a pouco você tem meia dúzia sentada. Não consegue ficar de joelho. É só você olhar aqui, em todos os lugares. Basta a gente começar, vamos orar e tal, daqui a pouquinho já tem gente sentada, porque não aguenta ficar de joelho. Sabe por quê? Não está acostumado, e precisa acostumar. Amém, igreja? Amém. Há uma outra citação que é muito interessante, que diz assim: de joelhos nós vamos mais longe do que quando estamos de pé. De joelho nós vamos muito mais longe do que quando estamos de pé. Engraçado, né? Do ponto de vista
natural, em pé você vai muito mais longe do que de joelho, mas no ponto de vista da oração espiritual, você vai muito mais longe quando está de joelho. É coisa interessante. Uma outra citação que eu digo sempre aqui: o que o argumento não faz, o joelho faz. Seu filho não está te atendendo, o argumento não está funcionando, mas o joelho vai fazer funcionar. As coisas não estão andando como você está querendo, o seu argumento, as suas ponderações, a sua argumentação não está funcionando, o joelho vai fazer funcionar. Por quê? Porque você não vai estar sozinho. Quando eu argumento, eu estou só. Quando eu oro, está eu e Deus somos maioria. Simples assim. Então, quando o que o argumento não faz, o joelho faz. Há uma outra citação que diz o seguinte: na oração, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. O que é ter um coração sem palavras? É quando você se ajoelha, você está tão dilacerada, está tão amargurada, está tão para baixo, tão derrotada, tão doente, tão problemática, que você não tem palavra para dizer. Aí Deus não ouve a palavra que vem da sua boca, ouve a dor do seu coração. Se ajoelha, passa um tempo, quieta, a alma começa a derreter e se transforma em lágrima, e você fica ali parado, pensando, falando: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Então, na oração, é melhor ter um coração sem palavra, porque palavra sem coração, porque palavra qualquer um pode dizer, palavras podem ser trazidas a qualquer momento, mas às vezes sem coração, às vezes sem uma vida adequada, há palavras às vezes com digamos assim, sem vida. A gente simplesmente ministra uma coisa vazia, uma coisa que não tem sentido. Então a Bíblia está trazendo para nós hoje alguma coisa que várias vezes nós já ouvimos e a Bíblia vai e repete. Eu tenho aprendido o seguinte: quando você quer dizer uma coisa para uma pessoa que não tem muita importância, você diz uma vez só, você não precisa dizer duas vezes, né? Vamos almoçar, acabou, você não precisa dizer duas vezes. Vamos trabalhar, você vai dizer umas 5, não é verdade? Aquilo que é fácil, você diz uma vez só. Aquilo que não tem muita importância, olha, sai, leva o guarda-chuva que está arriscado chover, não tem muita importância. Olha, está fazendo um rebuliço no céu, vai cair muita água, é melhor você sair logo, levar o seu guarda-chuva, leva um casaco, então já tem uma importância maior. Então, quando a Bíblia traz para nós coisas que ela precisa repetir, é porque essas coisas têm valor. Sabe, eu ouvi dizer que na Bíblia tem mais de 300 citações que diz braço estendido e mão forte, ou mão forte, braço estendido. É citado na Bíblia mais de 300 vezes. Eu nunca me preocupei para ver isso, mas é o que dizem, que mão forte e braço estendido está na Bíblia mais de 300 vezes. Por que a Bíblia repete tanto isso? Para a gente entender aquilo que diz lá em Isaías 59. Os meus ouvidos não estão agravados para não poder ouvir, nem os meus braços encolhidos para não poder salvar. Então o braço de Deus está estendido. Quando você estiver em algum lugar, digamos que você esteja se afogando, ou você caiu no chão e a pessoa para perto de você e fica olhando, a presença dela e nada é a mesma coisa. Mas se ela estende o braço, mudou todo o cenário, não é verdade? Mudou todo o cenário, ó. Braço estendido, mão forte que segura e braço estendido. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou aqui com meu braço estendido e minha mão é forte para te segurar. Se a minha mão é forte, você não vai conseguir largar de mim. E a Bíblia tem mais de 300 citações dessa, e nós não valorizamos isto. Às vezes o conselho de uma pessoa tem mais poder do que o conselho da Bíblia. Às vezes a palavra de uma pessoa tem muito mais poder do que a palavra de uma liderança, e a gente vai tirando os valores de alguns e colocando valores nos outros. A Bíblia nos diz isso, que Deus está com o braço estendido e com mão forte,
Ele tirou o povo de Israel assim, ele estendeu a mão, agarrou e falou: agora é minha hora. Há coisas na Bíblia impossíveis. Se a história do povo de Israel parasse num determinado ponto, nós todos entenderíamos o seguinte: ficou ruim, deu ruim para o povo de Israel. O povo vai para a maior nação da época, era os Estados Unidos da época, chamava-se Egito. O povo ficou lá 400 anos, preso, trabalhando como escravo. Não podia sair de lá porque era um povo que, além de ser escravo, não tinha arma. Era um povo que nunca tinha guerreado, que nunca tinha lutado. Sai daí, sai desse lugar, tenta sair, povo, morreria todos. Aí Deus chama Moisés e diz: Moisés, é contigo, você vai tirar aquele povo. Sim, senhor. Pode mandar um caveirão, igual lá do Rio de Janeiro, manda uns 30 fuzis AR-15, me dá aí uma meia tonelada de granada, que eu estou dentro. Eu vou para lá, quando o faraó vier, eu vou fazer de faraó uma farinha, eu vou jogar tudo em cima dele, vou arrebentar com ele. Me dá também umas pistolas aí, sei lá os nomes, que a polícia que sabe. Me dá carregadores, que eu vou sentar o dedo em todo mundo. Não. A tua arma é outra. Que é? Pega aquele galho ali. Um galho? Essa madeira aí. Pega esse galho aí, essa vara. Pega essa vara. É com ela que você vai tirar. Com essa vara. Que papo é esse, Senhor? Tem coisas que são absurdas do ponto de vista humano, mas são reais, lógicas do ponto de vista divino. Como é que eu vou fazer com essa vara? Eu vou dar na cabeça dele, me dar um tapa, acabou comigo. Não, você joga essa vara no chão, a vara se transforma numa serpente. Uau! Pega essa serpente pelo rabo. Podia pegar pela cabeça. Pega pelo rabo, se tornou em vara. É com essa vara aí que você vai acabar. Todos os milagres foram feitos de uma forma ou de outra usando essa vara. Moisés, toca no rio. O rio vai ficar vermelho, vai ficar em sangue. Pum! Ficou assim, acabou. Acabou a fonte de renda deles. E na verdade não foi nem Moisés que tocou, né? Foi Arão. Porque o rio escondeu Moisés. O rio não permitiu que Moisés fosse morto. E aí Deus, na sua essência maravilhosa, extraordinária, disse: Moisés, você não pode amaldiçoar aquilo que te salvou. Então dize a Arão que ele toque no rio. Aí tocou no rio. Agora vem a praga dos piolhos. Dize a Arão para tocar na terra, jogar a terra para o alto. Vai se tornar em piolho. Por quê? Porque a terra escondeu aquele cara que você matou. Os 3 primeiros milagres foram milagres referentes ao rio e à terra que protegeu Moisés. E Deus disse: aquilo que te protegeu você não pode amaldiçoar. Olha que Deus maravilhoso que a gente tem. Dali para frente foi Moisés, até ali foi Arão. Diz Arão que eu estou arrepiado com a presença dele aqui. Eu não sei você, mas eu estou sentindo ele aqui nesse lugar. Todas as vitórias foram para aquela vara. Quando vieram os magos, eu sei o nome deles, depois nós vamos passar para vocês numa outra oportunidade. Eles tinham um satanismo tão grande na vida deles que eles conseguiram fazer com que a vara se transformasse em serpente também. Mas aí Arão jogou a vara no chão. O que aconteceu? A vara de Arão comeu aquela serpente, virou serpente e comeu as outras, engoliu. Uma vara, querido, uma vara. Um camarada está trabalhando, as coisas simples, está lá trabalhando com um machado, saltou da madeira, caiu o machado no rio. E o camarada falou: ih, rapaz, caiu no rio. Onde caiu? Não, no rio. Em que lugar está? Não sei, cara, o rio é fundo, não sei. 2 metros, 3 metros, seja lá o que for. Pô, não era meu machado, cara. Ele dizia: eu falei, onde caiu ali? Caiu ali, jogou uma madeira. A Bíblia diz assim: e aquela madeira fez o ferro nadar. O ferro veio para cima e saiu nadando igual a madeira. Falou: pegou. Coisa simples, absurda do ponto de vista humano, mas absolutamente lógica do ponto de vista de Deus. Então veja, a Bíblia várias vezes diz assim:
buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Olha esse texto: buscar-me-eis e me achareis ou me encontrareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração, porque tem muita gente que não busca de todo o coração. E buscar de todo o coração significa insistência. Eu quero. Ninguém entra na faculdade de manhã e sai à noite doutor. Você vai passar 4, 5, 6, 8 anos estudando. Então ele está buscando. Todo dia ele vai lá, e quando manda fazer um trabalho ele faz. Se é o médico, depois tem que fazer residência médica. Se é qualquer outra pessoa, outra profissão, ele precisa fazer o seu estágio. E ele está buscando, até que ele aprenda. Se a pessoa quer aprender línguas, vai começar pelos verbos, vai começar por pequenas frases, ele continua buscando, ele continua indo. E se ele faltar uma aula, ele tem que correr lá, porque é tudo uma escada. Se ele perder um degrau, ele fica para trás. Então ele precisa entender aquilo para continuar seguindo. Buscar fala de insistência. Buscar a Deus. Buscar-me-eis, me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é só do coração, mas do coração inteiro. É dizer: Senhor, eu preciso. Quando fala de buscar, fala de necessidade. Eu tenho necessidade de Ti, eu não posso viver sem Ti. Sem Ti eu morro. Sem Ti eu faço o que da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? Eu preciso do Senhor. Buscar no grego tem várias palavras, mas uma delas é zatel. Desatel significa desejar. Buscar-me-eis, me desejareis. Também significa inquirir, ter desejo de Deus. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Sempre quando eu vejo alguns versículos assim, eu fico pensando no seguinte: querido, o ser humano é assim. Se ele é muito importante, ele tem amizades importantes. Se ele é muito culto, ele tem amizades cultas. Não é verdade? Ele não consegue conversar com a pessoa que não é culta. Ele não consegue conversar com a pessoa que diz: nós fomos, nós viemos, cheguemos, joguemos, não ganhamos nem perdemos, empatemos. Assinado Nicodemo. Ele não pode conversar com a pessoa assim. Ele não, sabe, o conhecimento da pessoa não alimenta a alma dele, porque é muito fraco, é um remédio fraco, e a dele é muito grande. A pessoa não vai entender, vai sufocar aquela pessoa. Se a pessoa é rica, ela não vai ter argumento de conversar, não vai querer estar no meio de pessoas pobres. Não é verdade? É verdade, querido. A vida é toda assim. Você vê que os policiais têm muita afeição com quem? Os policiais. Os advogados têm muita coisa com quem? Com os advogados. O argumento é mais ou menos aquele. Os médicos com os médicos. O Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, tudo, está dizendo assim: se você me buscar, você vai me encontrar. Uau! O Deus que criou a sua vida, o Deus que criou árvore por árvore, não tem uma igual a outra. Dentro da semente, dentro da nossa célula, tem 6 bilhões de informações. De cada célula, nós temos trilhões de células. Dentro de cada célula tem 6 bilhões de informação. Um troço que ninguém vê. Nenhuma semente da árvore é igual. Você planta várias sementes da mesma árvore, que caiu daquela árvore. Todas as árvores que brotarem dali serão diferentes, porque Deus é assim. Não há um animal no mundo igual, nenhum. As pessoas que trabalham fotografando baleias, eles fotografam a cauda, aquela é diferente daquela, eles vão dando nomes. Quando eles estão mapeando os elefantes, eles vão dando nome aos elefantes, cada um deles tem uma marca diferente, parece que são iguais, mas não são. Os leões são diferentes, eles quando olham aquele lá é fulano. Deus é um Deus absolutamente criativo. Criou cada fio do nosso cabelo, quando cai ele sabe quantificar, nosso e do mundo inteiro. De 7 bilhões e meio de pessoas, ele sabe quantos fios tem em cada pessoa. Ele sabe onde todo mundo nasceu.
Ele criou cada estrela e continua criando estrela, que Ele é um Deus irrequieto, Ele não sossega o facho, Ele está criando estrela hoje, agora mesmo está criando uma outra estrela, num universo absolutamente grande. Esse ser está dizendo o seguinte: se você me buscar, você vai me encontrar, se você me buscar de todo o nosso coração, todo o seu coração. Que coisa, eu paro para pensar, eu fico matutando nisso, fico pensando, deito na minha cama, fico imaginando, que Deus é esse? Quando eu me ajoelho para falar com Deus, eu digo isso: que honra é poder falar com o Senhor, que honra poder me dobrar diante daquele que me criou. E eu disse, um dia quando eu chegar ao céu, eu vou querer olhar dentro dos teus olhos e dizer: você me criou, o Senhor criou a minha vida, eu sou o que sou porque Deus me criou. Esse ser extraordinário diz: se você me buscar, você vai me encontrar. E ele repete isso muitas e muitas vezes. E sabe o que fazemos? Não atendemos o pedido dele. Eu não sei por que nós somos assim, mas nós somos tendenciosos a não fazer aquilo que Deus manda fazer. Desde Adão: Adão, não coma do fruto que é proibido. Ele comeu. Diga também para Eva, porque Deus deu ordem para Adão, então Adão deve ter dito para Eva. Eva foi lá e comeu. Olha, quando vocês saírem da terra prometida, não sigam os deuses das nações, pois eles não seguiram. Houve época que eles guerrearam contra uma nação, venceram aquela nação, significa dizer que o Deus dele é mais forte do que os deuses dele, e eles foram seguir os deuses deles. E ele disse: mas eles não conseguiram proteger o povo dele, e vocês estão agora fazendo oferenda aos deuses deles. Sabe por quê? Por causa da facilidade. O nosso Deus é rígido, nosso Deus é sério, Ele é muito sério. Então Ele tem padrões. O mundo é fácil, você pode ser qualquer religião, você pode fazer o que você quiser, não tem nenhuma consequência. A gente sabe que tem, mas pode fazer. Você pode ser o que você quiser, você pode beber, fumar, adulterar, pode fazer o que você quiser. A religião não entra por esse viés, mas Deus não. Então é mais difícil seguir a Deus, não é? Então buscar é zetel, é se envolver com Deus. E Jeremias traz uma coisa interessante aqui no capítulo 29, aqui dos versículos de 11 a 13, porque às vezes nós achamos que Deus está contra nós porque não nos atendeu. Muitos pensam isso. Por que Deus atendeu o outro e não atendeu a mim? Por que Ele demora tanto a me atender? Por que a minha enfermidade não é curada quando eu vejo pessoas que são curadas? Às vezes estão lá no mundo, estão lá servindo a Deus, está lá, aí Deus vai, cura o câncer, a pessoa vem e começa a falar de Deus. Uma coisa eu sei: calado diante de Deus eu estou errado. Deus está certo em tudo. Se Ele não me deu, porque ainda não é o tempo. A criança também não entende não. Se você disser não para a criança, ela cai no chão, ela faz pirraça, ela não entende. Só vai entender quando ela amadurecer, quando ela crescer. E aí Deus disse para o povo de Israel assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Para pensar nisso. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós. O que o seu irmão do seu lado pensa de você, você sabe? O que o seu marido pensa da sua esposa? O que a sua esposa pensa de você? O que seus filhos pensam dos pais? O que os pais pensam dos filhos? O que o pastor pensa da igreja? O que a igreja pensa do pastor? O que pensa? Agora, será que pensa? Será que essa pessoa que está do seu lado pensa em você, sai daqui, esquece da vida, pensa nas suas coisas? A maioria não, meu filho. A maioria está pensando nas suas coisas. A maioria está preocupado consigo. Nós somos assim. Nós nos damos a conhecer na medida que nós liberamos. Nós não abrimos o coração: eu sou assim não. Aí a Bíblia vem e diz isso para nós, essa pérola aqui: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Ele está pensando em nós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele está o tempo inteiro pensando na sua paz, na minha paz. Está pensando bem. Quantas vezes eu, você e todos nós já pensamos mal de uma pessoa? Pensamos mal o tempo inteiro.
Achamos que depois a gente descobre que não é, até descobre que é aquilo que a gente estava pensando. Nós pensamos mal. Pensamos mal do governo, pensamos mal do irmão, pensamos mal do líder, pensamos mal. A Bíblia diz que ele está pensando bem da gente. Ele tem toda a razão para pensar mal e pensa bem. Ele tem toda a razão para acabar com a gente, para arrasar com a gente. Não tem? Tem. Mas ele está pensando bem. Para dar o quê? Para dar o fim que nós desejamos, o desejo do nosso coração. O versículo seguinte diz assim: então me invocareis, e ireis, e orareis, e eu vos ouvirei. Está dizendo o seguinte: eu vou ouvir. Pode orar. Há muitas palavras, muitos textos que dizem: se você orar, eu vou ouvir. Por que que a gente não ora? Por que que a gente não busca? E aí ele fecha com esse versículo aqui: e buscar-me-eis e me encontrareis, quando vós me buscardes de todo o vosso coração. Buscar a Deus é tel, desejar, inquirir. Quando é que precisamos buscar a Deus? Em todo o tempo. Em todo o tempo. Quando é que eu tenho que ficar perto de uma pessoa? Quando ela está bem e quando ela está mal. Eu só vou ficar perto dela quando ela está bem. Eu só vou ficar perto dessa pessoa quando ela estiver com dinheiro. Quando ela estiver pobre, eu não vou ficar. Eu tenho que buscar a Deus. Nós precisamos buscar a Deus porque Ele é fonte de vida, de tudo. Ele é fonte da minha vida natural, quando Ele me criou, e Ele é fonte da minha vida espiritual, que Ele me deu vida, porque só nele tem vida. Escute bem: vida para Deus não é estar andando. Vida para Deus não é estar lutando, estar ganhando dinheiro. Isso não é vida para Deus. Vida, no conceito de Deus, só existe nele. Se você está nele, você tem vida. Se você não está, você não tem vida. Mike Tyson, lutador, papapá. Se ele está em Deus, ele tem vida. Se ele não está, ele não tem vida. Donald Trump, riquíssimo. Se Deus está nele, ele tem vida. Se Deus não está, ele não tem vida, com todo o dinheiro que ele tem. Mas há uma pessoa morrendo, está no CTI, está com câncer, estado terminal. Se Deus está nela, ela tem vida. O médico que vem, se Deus não está, não tem vida. Olha que coisa interessante. Vida para Deus, o conceito é esse: vida só existe nele, fora dele não há vida. Olha que coisa interessante. Em qual outro momento nós precisamos buscar a Deus? Sabe em que momento, querido? Quando nós estamos angustiados. A Bíblia fala de angústia tantas vezes, mas tantas vezes, no Novo e no Velho Testamento, muitas vezes, muitas. São centenas e centenas de citações que Deus fala de angústia. Deus fala que nós passaremos por angústia, que a vida é assim, que a vida apresenta para nós quadros às vezes difíceis de a gente suportar. Angústia. Angústia é dor da alma. Eu não sei se você já teve angústia. Não estou falando de tristeza não, hein? Eu não estou falando de probleminha não. Estou falando de angústia, de alma angustiada. Estou falando de algo que machuca, que dá vontade de sumir, que dá vontade de desaparecer, que dá vontade de jogar tudo para o alto. Angústia, aquele negócio que bota para baixo, que não dá vontade de trabalhar, que não dá vontade de ver ninguém, que não dá vontade de ouvir ninguém, que chega um momento que você não quer nem ler a Bíblia. Angústia. Não quer nem a igreja. Angústia. Não quer saber de pai, de mãe, de filhos, quer sumir, como acontece com muita gente. A pessoa não tem Deus e ela então quer matar a angústia, e ela vai e se mata e arruma um problema eterno. Não aguento mais, eu vou tirar a minha vida, achando que vai resolver um problema. Então ela vai iniciar um problema, só que esse problema, ao contrário da angústia que pode passar um dia, que pode ser até um problema químico, mas também pode ser um problema espiritual, ela vai pela eternidade. Ela vai saber o que é angústia na sua potencialidade, o que é dor na sua potencialidade, o que é tristeza na sua potencialidade, o que é escuridão. Entre todas as coisas que eu cito no meu livro a respeito das características do inferno, a pior de todas elas é a ausência de Deus. É lá no inferno que a pessoa vai saber o que é ser ausente de Deus.
Lá no sambódromo, quando estão sambando, Deus está lá. Deus não está ali porque está sendo glorificado, mas Ele está vendo tudo. Porque Ele tem que estar lá, não tem? Porque Ele vai julgar aquela pessoa, não vai? Então Ele tem que estar lá. Ou Ele não está lá, está conversando com o Pai, Filho e Espírito Santo, batendo um papo, não está. Ele está lá, Ele está vendo. Todas as coisas Ele está vendo. Ele está analisando. Porque Ele vai ter que... Agora no inferno não. No inferno Ele não está lá. E aí a pessoa vai sentir, porque mesmo lá a pessoa pode ser tocada. Mesmo lá, de repente, a pessoa pode dizer, sabe de uma coisa? Não dá não, cara. Tem um momento que a pessoa está no pior lugar e Deus fala com ela. Eu já vi pessoas dentro de boate e Deus fala. Eu, muitas vezes, enquanto no mundo, pleno carnaval, escola de samba, lá dentro aquela coisa vinha, no meu coração. E se Jesus voltasse agora? O que é isso? Se não Deus falando comigo. Eu muitas vezes vendo aquelas luzezinhas, todo mundo dançando, e de repente eu parava e dizia, meu Deus, isso aqui é o inferno. Era Deus falando, se você voltar agora, talvez fossem joelhos em casa que estivesse orando por mim. Olha como oração é fundamental. Eu já vi pessoas dentro de uma boate tomar decisão e dizer, sabe de uma coisa? Não dá não, isso não é para mim, isso não é vida para mim, se converter. O que é isso se não Deus vindo lá dentro da boate dizendo, meu filho, você não é desse ambiente, você não é filho das trevas não, você é filho da luz. É um momento de angústias. A Bíblia diz assim, em vários textos, um deles é em Deuteronômio 4:30, que diz assim, quando estiveres em angústia, a Bíblia diz claramente que um dia a gente vai ter angústia. Eu não sei se você já passou por angústia, talvez você tenha passado por tristeza, por decepção, mas eu estou falando de angústia, que é coisa que mata aos pouquinhos e faz muita gente tirar a própria vida. Quando estiveres em angústia, pode me clamar que eu estou para ouvir. O Salmo capítulo 4, versículo 1, o salmista, homem de Deus, o crente não passa por decepção, o crente não passa por, decepção passa, mas por, como se diz, problemas emocionais, depressão, como não passa? Na minha angústia, o que é isso? Não uma depressão extremamente profunda. Clamei ao Senhor e tu me deste largueza. Na minha angústia. Às vezes a gente diz assim, Senhor, essa minha dor de cabeça, então se a tua, Deus não vai curar. Mas a Bíblia diz assim, Ele levou as nossas dores, e as nossas é nossa, está em nós. Agora o que eu posso dizer é o seguinte, Senhor, eu estou aqui com uma dor, essa dor é minha, porque quem está sentindo sou eu, quem está sofrendo sou eu, mas a tua palavra diz que o Senhor levou as minhas dores, então por favor me cure. Aí ele está dizendo, na minha angústia, não era a angústia de Deus não, tu me deste largueza. Salmo capítulo 50, versículo 15, a Bíblia diz assim, invoca-me no dia da angústia. Invocar é chamar a presença dele. Invoca-me no dia da angústia. O que a Bíblia está dizendo? Para um salmista, Salmo 50, 15, me invoca no dia da angústia, no dia que você estiver para baixo, no dia que você não aguentar nem ver ninguém, nesse dia me invoca, chame a minha presença. Queridos, todos nós passamos por depressão, todos nós passamos por situações horríveis, o mundo é assim. Não adianta a gente querer mudar o mundo, não adianta a gente querer dizer, mas eu sou crente, não passo por isso. Salmo 120, versículo 1, na minha angústia clamei ao Senhor. Na minha angústia, a angústia dele, a angústia da alma dele, eu clamei ao Senhor. Se você pegar uma Bíblia que tenha essas indicações, você vai ver quantas vezes a Bíblia fala de angústia. Na minha angústia, a angústia dele, um salmista está falando, eu clamei ao Senhor. Agora, há momentos que a gente está tão fora da direção de Deus, embora estejamos em Deus, nós podemos estar em Deus, nós podemos crer em Deus, nós podemos temer a Deus e estar fora da direção de Deus. Pode parecer absurdo, mas Jonas estava assim, cria em Deus, estava tentando fugir de Deus, mas ele cria em Deus, ele temia a Deus, tanto que ele fugiu, senão ele dizia, não vou lá e acabou, estou aqui, vou ficar aqui, não vou lá. Ele quis fugir, ele temia a Deus.
Lá dentro da barriguinha da baleia, ele repete isso aqui: na minha angústia, clamei ao Senhor. Mesmo fora da direção de Deus, mesmo tentando fugir de Deus, mesmo tendo dado um prejuízo enorme ao dono do barquinho, que azar esse barquinho, esse dono do barco, né? Esse armador tomou um prejuízo enorme, teve que pagar tudo aquilo. Mesmo assim, a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor estando nessa condição. E Deus lá dentro disse: tá bom, vou agora falar com a baleia, que eu tenho um assunto com ela. Vou dizer: baleia, vai lá e cospe o Jonas lá na terra. Naum, capítulo 1, versículo 7, diz assim: o Senhor é a minha fortaleza no dia da angústia. O Senhor é a minha fortaleza no dia da angústia. Isso é algo assim tão significativo, que na angústia Deus passa a ser fortaleza. Por quê? Porque na angústia a única coisa que a gente sente é fraqueza. Na angústia a gente não tem força para nada. Na angústia a vontade de se prostrar, se trancar no quarto. Na angústia tem muita gente que se entope de remédio e muita gente morre. Morreu dormindo, não sabe que se entupiu de remédio, porque quer fugir da situação, é fuga por causa da angústia. Nós precisamos buscar a Deus. E eu queria terminar usando aqui o livro de Salmos, capítulo 9, versículo 10. Eu queria enfatizar a parte B. A parte A diz assim: em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. E a parte B, que é o que eu gostaria de enfatizar, diz assim: porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Senhor, tu nunca desamparaste os que te buscam. Aqueles que buscam a Deus nunca, absolutamente nunca, são desamparados. Deus ampara todos aqueles que buscam. Não há ninguém que busque a Deus, qualquer pessoa, que Ele não ampare. Ninguém. Eu conheço várias histórias de um homem que já contei aqui uma vez, que morreu. Ele foi uma vez à igreja por insistência de um amigo. Insistiu, e ele resolveu isso, sentou lá no banco, o pastor pregou, ele levantou e foi embora. Terminou o culto, ele foi embora. Um dia houve um acidente, ele mesmo conta isso, um acidente de trem, muito sério, na Europa. Ele morreu. E ele então conta que ele começou a cair. Cair. De repente ele se lembrou, a vida dele começou a passar pelo caminho, e ele se lembrou do dia que ele foi à igreja. Quem é que o fez lembrar que ele foi à igreja, senão Deus? Ele disse que caiu, não sabe quantos milhares de quilômetros terra dentro. E aí ele lembrou que o pastor tinha dito na mensagem, tinha dito assim: o dia que você estiver passando por necessidade, clama a Deus que Ele te ouve. E ele clamou: Senhor, tem misericórdia. Ele parou de cair. Ele disse que estava de costas, e ele parou, não subia e nem descia, a caminho do inferno, meu irmão. E aí ele começou a parar, ele começou a pensar, e ele lembrou que o pastor disse assim: se você pedir a Deus, seja em que situação for, Ele te ouve. Ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, salve-me. Ele começou a subir, ressuscitou dentro daquele negócio que já estavam, que coloca os corpos, e se converteu. Eu ouvi um testemunho de um pastor cego de São Paulo na televisão. A mãe crente e os irmãos, parece que crentes também, e ele assaltante, fazia tudo que você possa imaginar. E a polícia um dia fez o papel dela, né? Foi em cima e ele começou a trocar tiro. Ele tomou muito tiro, não sei se 20, 21 tiros, muito tiro. E aí ele morre, ele morreu. A polícia queria matar aquele cara, porque o cara era muito ruim. E ele então, ele conta, nesse testemunho que deu na televisão, que ele veio caindo, desgovernado. Ele conta: eu comecei a cair desgovernado. Ele hoje é cego, desgovernado, não tinha onde segurar. E ele disse que quando olhou para baixo, ele já começou a sentir o calor do fogo que estava lá embaixo. O vapor daquele fogo já chegava onde ele estava, quando de repente uma mão muito grande foi e o segurou. Querido, a caminho do inferno. Mas ele clamou? Não, mas alguém clamou por ele.
A mãe orava por ele, a família orava por ele, e aquela mão o tirou. E quando ele então ressuscita, ele está na mesa do necrotério para fazer necrópsia. Ele tinha acabado de chegar. E quando ele ressuscita, ele se mexe, e o policial falou: está vivo, deixa eu acabar de matar. O médico falou: não, aqui dentro não. Deus não ressuscitou ali, porque se ressuscitasse lá, o policial o mataria. E o médico disse: não. Como ele tomou tiro no rosto, ele acabou ficando cego. E ele hoje é um pastor. Querido, o poder que move a mão de Deus chama-se oração. E eu quero te desafiar a ser uma pessoa de oração, a ter um momento. Pastor, não pode ser de manhã, pode ser à tarde? Pode. É bom você de manhã sempre falar de alguma forma com Deus, ter uma notícia com Deus, acordou de madrugada, fala com Deus, mas tem um momento. O ideal é de manhã, para você resolver o dia, é você ter o seu momento de oração. Quanto tempo, pastor? O tempo que você resolver com Deus. Você resolveu, eu vou orar tanto tempo. Ou se você fizer um pacto com Deus, sendo que se você disser assim: a partir de hoje vou orar todo dia meia hora, e amanhã você quiser orar 15 minutos, está reto. Mas se você disser para Deus: Senhor, a partir de hoje eu vou orar meia hora, aí é meia hora, meu filho, você fez pacto com Deus, porque a Bíblia diz que quem faz promessa a Deus tem que cumprir, porque Ele não se agrada de tolo, não. É melhor não fazer a promessa do que fazer e não cumprir. Eu quero te desafiar a isso. Eu queria que você procurasse alguém hoje e dissesse para essa pessoa: o que você está precisando que Deus te responda? Que não seja seu marido. E ela vai dizer: eu estou precisando de uma resposta assim. Você vai dizer: eu sou teu intercessora nisso, quando você receber, me fale. E aí a pessoa vai dizer para você: eu quero te desafiar no período da ceia, você fazer isso. Precisa ser 2 ou 3 coisas. Uma coisa, para quando você se ajoelhar, e aonde você for, e onde você estiver, no ônibus, onde estiver que você esteja, e você se lembrar, você diz: Senhor, não se esquece, eu tenho uma oração batendo aí na porta do teu coração. Atenda essa oração para mim. Amém, queridos? Oração, poder que move a mão de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.